Olá, eu sou Antônio Benedito, da Absolive Consultoria. Temos conversado em vídeos anteriores sobre questões relacionadas à gestão do capital de giro, como manutenção de estoques, prazos concedidos aos clientes, podem gerar pressões no caixa e como isso pode aumentar a sua necessidade de capital de giro. Neste vídeo, vamos continuar esta conversa e vamos falar sobre a utilização de crédito, né, para capital de giro. Especificamente, quando o banco é a solução e quando é a armadilha. Vamos iniciar conversando. De fato, em muitos momentos, quando a empresa enfrenta pressão de caixa, a solução imediata é a utilização de crédito bancário, de curto prazo, porque pela disponibilidade, pela facilidade, muitas vezes sem uma avaliação mais precisa, as coisas são feitas na base de urgência. Mas o crédito seria a melhor alternativa? Neste vídeo vamos discutir quando o financiamento pode ser uma ferramenta útil e quando pode se tornar um risco, comprometendo a operação. Olhando o crédito como uma ferramenta, o crédito, como todo instrumento em si mesmo, não é nem bom nem mal, a questão é como a gente utiliza. O crédito em si, principalmente quando a taxa de juros cobrada, quando o seu custo é menor do que a rentabilidade dos ativos, pode ser até economicamente interessante e funcionar como um alavancador dos resultados. Então, ele pode ser utilizado estrategicamente para financiar investimentos, para uma expansão produtiva, para aquisição de ativos que gerem retorno futuro. Nesse contexto, o crédito pode, inclusive, acelerar o crescimento. Por outro lado, muitas vezes, esse crédito é buscado por pressões de caixa. Então, ele é buscado, né, o crédito é utilizado para cobrir a operação. E aí a situação é diferente quando o crédito é utilizado dessa maneira para cobrir as despesas recorrentes da operação do dia a dia. Pode ser que a empresa não esteja operando de forma lucrativa, mas pode ser também que mesmo tendo margens positivas nos seus produtos, ela tem problemas na sua gestão financeira, gestão de prazos, de pagamento, de recebimento, de período de estocagem. Se a empresa depende constantemente de capital de terceiros para pagar fornecedores, salários, pode existir um descompasso estrutural no seu ciclo financeiro. Aquela diferença de prazos, né? Aquele prazo entre pagamento, prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, esse período, né, entre esses dois momentos. E aí se acende um sinal de alerta. Neste momento, o crédito passa a ser uma solução permanente e não pontual. E não uma solução estratégica pensada em termos de alavancar resultados da operação, mas simplesmente uma solução emergencial, uma emergência que se torna constante, uma crise que se torna permanente. E aí realmente é importante investigar, olhar acuradamente o nível de estoques e a sua necessidade, avaliar a política de estocagem, avaliar prazos concedidos aos clientes. É óbvio que a gente sabe que estoques podem ser necessários, que é necessário dar prazos aos clientes para vender, mas isso tudo tem que ser avaliado, né? E, se possível, quantitativamente. E aí, a partir disso, então, também avaliar a necessidade de caixa, quanto caixa seria necessário para manter
né? Honrar os pagamentos do período. E aí sim, avaliar a necessidade real de capital de giro, para que se possa planejar a utilização desse crédito e verificar os seus reais benefícios. Assim, seria necessário uma avaliação prévia antes de contratar o financiamento. É interessante estimar qual a necessidade real de capital de giro, qual é o custo efetivo do crédito. É possível realizar ajustes operacionais, diminuindo estoques, diminuindo prazo concedido aos clientes, ou aumentando, negociando com fornecedores um aumento dos prazos a pagar, é possível. Então, diminuindo, né, essa idade média dos estoques e melhorando esses prazos médios, talvez se consiga aliviar a pressão sobre o caixa, né? Diminuir a necessidade desse caixa mínimo operacional a ser mantido. Assim, concluindo, né, o crédito pode ser uma ferramenta importante, feitas essas avaliações, quando alinhado, então, a esse planejamento financeiro. Agora, utilizar o crédito de forma recorrente para sustentar um desequilíbrio estrutural, onde muitas vezes o custo desse crédito acaba sendo maior, inclusive, do que o retorno obtido com seus ativos, apenas amplia o risco no médio e longo prazo. Nos próximos vídeos, nós vamos explorar como identificar sinais de alerta de pressão de liquidez. Obrigado por assistir e até a próxima.